Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você. Hoje trazendo aqui mais um vídeo com conteúdo aleatório, só que como ele fala de investimentos, ele fala da parte de opções, eu acho que agrega muito para o nosso conhecimento e faz a gente sair um pouco daquele conhecimento superficial, sair da superfície, né? Ir além. E tudo que você vai aprendendo de mercado, isso aí vai agregando. E até é engraçado que eu fiz um vídeo sobre um erro que eu cometi em Petrobras, e agora eu acho uma operação aqui que não é o mesmo erro, mas me remeteu ao passado, e eu lembrei, eu falei, bom, acho que é interessante fazer um vídeo sobre isso. Qual que é o caso? É sobre a empresa TT Investimentos. Se procurar no Google, vai achar a notícia. Muitas pessoas não devem conhecer, mas em resumo, eles fizeram uma operação em um fundo de investimento deles, com um ativo, e a operação deu errado. E eu vou mostrar para vocês, trazendo para a ótica das opções, não é bem uma teoria de conspiração. Só que assim, é a minha visão do que eu acho que aconteceu. E uma parte eu tenho quase certeza que tá certa. Talvez o timing da operação ali eu não acerte bem. Mas aí, baseado nas notícias que tem, foi um fundo que perdeu milhões em poucos dias. Eu vou mostrar para vocês o caso, trazendo aqui para o nosso cenário de opções. Beleza? Roda a vinheta. Então, pessoal, eu estou falando aqui da gestora de investimentos TT Investimentos ou TT Investimentos, né? Chamem como quiser. E essa gestora, ela tem no seu portfólio o fundo de investimentos TT Global Equities. E esse fundo, ele resolveu investir numa empresa americana chamada Claros. Essa empresa, ela tá ligada ao uso de equipamentos para serem utilizados ao ar livre, como caminhadas, montanhismos, etc. E eles fizeram uma operação com opções que eu vou mostrar aqui para vocês, e a operação ela teve consequências que causou praticamente aí o desastre do fundo, por causa aí dos prejuízos que eles tiveram. Então vamos para a tela aqui, que fica mais fácil da gente conversar. Primeiramente, eu vim dar uma pesquisada na empresa, no site da Ambima, para a gente não sair distribuindo palavras ao vento, e de forma alguma esse vídeo ele tem intenção de crítica à empresa, é apenas um estudo em cima aí da situação do ocorrido. Então aqui no site ele fala que a instituição ela possui profissionais com 3 certificações, são certificações ligadas à gestão de recursos de terceiro, e sobre a empresa, tem aqui os dados da empresa e o site. Quando a gente entra no site, eu caio aqui nessa página, limite de largura de banda excedido. Então o servidor está temporariamente impossibilitado. Eu não sei se foi pelo excessos de acesso para verificar a questão da empresa, para verificar a informação, mas o site não está funcionando. Então a gente não tem mais nenhuma informação aí a respeito da empresa pegando pelo site dela, né? E aqui eu já parto para a notícia. Ele fala aqui, ó, a operação alavancada leva fundos da TT Investimentos a perdas de 87% ao ano. Operações alavancadas são operações que você está realizando ela acima das suas capacidades financeiras, de forma que ela pode te trazer um grande retorno, porque você está alavancado, e da mesma forma pode trazer um grande prejuízo. Aí ele vai falar que o fundo ele estava concentrado em opções da empresa americana Claros Corporation, taraná, conta uma historinha. Aí aqui embaixo, né, para quem quiser ler a notícia assim, mas não vai falar muita coisa não. Ele fala aqui que a gestora ela estava tomando um prejuízo desde maio, já quando ela entrou na operação. E aqui ele comenta, cogitando sobre um possível fechamento do fundo. Aí aqui ele fala também que em 20 dias o patrimônio da empresa era de 47 milhões e caiu para 9 milhões de reais, aí uma perda bem grande. E qual que foi a operação que ele fez? Nesse outro site aqui, a gente consegue ver o que aconteceu. A operação que o Arthur, que era o responsável lá pela gestora,
Definiu o Jornal Brasil Journal como a escada foi feita pelo fundo, né? E envolveu a venda de opções de venda e a compra de opções de compra. Então a gente vai para o gráfico e eu vou ilustrar isso aqui para vocês. E eles falavam aqui que conheciam profundamente a empresa que eles estavam investindo e etc. Qual que foi o grande ponto aqui que eles comentam? Aqui, ó, fica bem interessante, ó. Até uma semana a operação caminhava bem, escreveu. Mas há 5 dias, para sair da posição, tive que alavancar o fundo por alguns dias. O dia seguinte a essa alavancagem, o custodiante americano resolveu tirar toda a margem. Então, ela é uma operação que ela tem uma chamada de margem, né? E eles tinham essa margem aí pelo custodiante americano, tirar toda a margem que havia dado um dia antes, diante da concentração do portfólio. Aí ele fala que ele foi obrigado a liquidar a posição em 2 dias, o que gerou perdas irreparáveis ao fundo, e também, como a posição deles era muito grande, eles estavam muito concentrados, eles acabaram derrubando o ativo, por mais que fosse um ativo americano. Talvez a liquidez do ativo ali era pequena, a gente não sabe qual que foi a concentração, mas olhando aí por uma perda de 30 milhões, 35 milhões, é uma posição muito grande, ela é muito relevante. Então, qual que foi a posição que foi montada? Eu peguei um papel aleatório, num valor aleatório, e coincidentemente, esse toco aqui com ticker Ambev, e ele fechou no preço que a gente tem exatamente o strike, ele fechou na sexta-feira aí, bem em cima do strike, então vai ilustrar bem. Lá ele falava que a posição ela foi uma venda de opções de venda, então as opções de venda são as puts, e eu vou colocar aqui exatamente o strike ATM, a gente tem um strike bem em cima do preço de fechamento, tá? E também ele realizou uma compra de opções de compra. Opa! No mesmo strike. Quando a gente monta essa operação, olha aqui que interessante. Olha o gráfico dessa operação. O gráfico dessa operação é exatamente o mesmo gráfico da compra de um ativo. E o que significa isso? Essa forma de você montar a operação, ela é uma operação sintética da compra de um ativo. Ou seja, você ganha a partir do momento que o ativo sobe, você está ganhando, e você perde a partir do momento que o ativo cai. O ponto zero dele aqui, o strike, é exatamente o preço do ativo. Então, assim, esse papel aqui fui bem feliz na escolha dele por ficar exatamente, porque aqui ficou a compra de um ativo, uma posição sintética perfeita da compra do ativo, né? E o risco dela, quando o ativo cair, por isso que tem a chamada de margem e a gente está vendido em put, vai ser eu assumir o papel como se eu tivesse ele mesmo. E qual que é a facilidade dessa operação? Eu não ter que dispor do mesmo capital que eu teria que ter para comprar o ativo. Então eu consigo me expor à alta do ativo, investindo um recurso muito menor, ter lucro, porém, se tiver a queda, eu também estou exposto à queda. Aí vamos verificar aqui qual que foi o custo dessa operação. Ó, se eu fosse comprar o ativo, eu gastaria aqui 15,72. Então, vamos colocar a calculadora aqui. Com 15,72 vezes 1.000, que foi a posição que nós montamos, eu gastaria 15.720. Tá certo? Nessa operação aqui, qual que foi o custo dele? Foi R$10. Vocês têm noção que gastou-se R$10 para montar a mesma operação? Olha a diferença de gasto. Por quê? Porque eu estou vendido na put por 180 e estou comprado na call por 190. A diferença dos dois dá R$10 para as mesmas 1.000 opções. Não tem, assim, lógica o quanto que a gente economiza. Então a gente gastou apenas R$10 para ter a mesma exposição ao ativo. Se você acredita numa subida do ativo até no dia 16, que é sexta-feira agora já, será que é interessante fazer? Será que não é? Então, você consegue operar, aqui que está a questão aí da alavancagem, eu montando essa operação, o meu risco, o meu prejuízo, ele é de 15.072, porque se o preço cair, eu vou ser exercido nessa put aqui no 15,72, o que eu vou ter que desembolsar o 15.072, certo? Porém, o efeito da alavancagem, se eu quiser montar aqui, vamos supor que eu só tenha 15.072. Se eu quisesse montar essa operação aqui com 1 milhão, ó, eu ia gastar R$1.000.
Se eu fosse montar com 1 milhão, não, eu coloquei 100 mil, né? Se eu fosse operar aqui com 100 mil opções, eu ia dispor só de R$ 1.000. Só que aí qual que seria o meu prejuízo? Seria 100 mil vezes 15,72, seria o meu risco. Então, por isso que aqui a gente entra no conceito de alavancagem. E voltando aqui para a posição inicial do exemplo, olha só, se eu estou comprado somente no ativo, e o ativo ele sobe R$ 1, ele vai para 16,72. A gente está comprado em 1.000 ações, nós tivemos um lucro aqui de R$ 1, certo? Então, 16,72 dividido por 15,72, a gente teve um lucro aí de 6,36%. Só que aqui, como a gente está apenas com R$ 10, que foi o nosso gasto, e olhando aqui no gráfico, ó, a gente vê se o ativo ele subir R$ 1, ó, 16,15, 16,40, 16 e cadê? Aqui. Se o ativo subir R$ 1, qual que é o resultado da nossa operação? O resultado da nossa operação é R$ 1.005. Basicamente aí os mesmos R$ 1.000 que a gente teria se fosse comprado o ativo. E reparem do lado do valor do 1.005, que olha a nossa rentabilidade ali, 10.050%. Você está arriscando perder a mesma coisa para ganhar infinitamente mais, gastando infinitamente menos. Se você tiver interesse no papel, você pode montar essa operação que você não vai estar alavancado, porque você está exposto ao mesmo risco, e guardar o recurso, o capital aplicado numa renda fixa em alguma coisa, e quando chegar o dia do exercício você vai ter um capital maior ainda, então você vai ter rendimento em cima, mesmo tendo prejuízo. É uma operação muito interessante. Agora, resta saber qual que foi a alavancagem que esse fundo fez para montar essa operação. E a gente olhando aqui para o gráfico, conforme falava a notícia, eles entraram no papel, eu não sei qual momento de maio que foi a entrada, porque a gente teve um movimento lateral aqui, ó, no mês de maio, então não sei que ponto que eles entraram. De maio para cá, o papel caiu, certo? Eles montaram essa posição, que ela simula uma posição de compra. A gente teve aqui, ó, uma subida muito forte do papel. Talvez essa subida foi exatamente ocasionada por essa simulação de compra do ativo. E por que que eu falo que a posição sintética aqui do ativo, ele ocasiona a elevação do preço? Percebam, para eu montar a posição sintética, eu estou vendido em put, estou comprado em call no mesmo strike, certo? Como é uma posição muito grande, possivelmente a gente teve um formador de mercado dando liquidez para essa operação. Se eu estou vendido em put, para eu vender put, alguém comprou put. Então eu vou montar a operação inversa, que seria do formador de mercado, para vocês entenderem o que vai acontecer com o ativo. O formador de mercado, onde a gente está vendido, ele compra, e onde a gente está comprado, tem alguém vendendo para a gente. Então o formador de mercado ele está fazendo um movimento inverso. Quando ele faz essa posição inversa para dar liquidez para nossas posições, ele está formando uma operação de venda. Essa operação de venda, ela tem o delta negativo, tá certo? Então a gente está vendo aqui, ó, o delta somado das duas posições. Olha que negócio interessante. O formador de mercado, ele não pode ter direcional numa operação, porque ele está formando o mercado, ele está dando liquidez. Se ele tiver direcional e a operação tomar uma direção contrária, ele vai ter prejuízo. Aí o que ele faz para ele não ter um direcional nessa operação? Ele vai fazendo o balanceamento de delta para a operação não ter direcional. Eu estou falando aqui alguns conceitos um pouco mais avançados, mas na prática é mais ou menos assim que funciona. E para ele anular um delta negativo, explicando até essa súbita alta, o que o formador de mercado vai fazer? Ele vai comprar o ativo. Então, ó, olha só, compra o ativo, 1.000, olha o que acontece com o delta. O nosso delta é praticamente zerado. Ó. A nossa operação, lembra do gráfico dela? Ele era um gráfico direcional. Olha só como é que ela ficou agora. Ela não tem mais direção. Entendeu? Então, o resultado, ele praticamente zerou. Tá dando um resultado aqui de R$ 10. Só que aí o formador de mercado, que deu liquidez para aquelas opções, ele zerou o risco dele, ainda fica num lucro aqui, entendeu?
e deu liquidez para o mercado. Só que ele comprou uma posição do ativo muito grande, o que ocasionou essa subida aqui muito forte. Então eu acredito que a montagem da operação com opções deles foi mais ou menos nesse ponto aqui, para ter ocasionado essa subida. Partindo da ideia lá, as notícias, elas falaram que o custodiante ali retirou a margem deles. Então o que aconteceu? No momento que retira a margem, a conta ficou negativa porque ocorreu a chamada de margem e eles precisaram fazer o quê? Eles precisaram reverter a operação para poder sair da posição. E foi nesse momento aqui que derrubou a cotação do ativo. Volume muito grande, derrubou fortemente. Vamos confirmar no gráfico se aconteceu isso mesmo? Ele estava vendido em put no início da operação e estava comprado em call. Para ele reverter a posição dele, ele vai fazer o contrário. Ele vai comprar a put de volta e vai vender a call. E nesse momento ele acaba de montar uma posição sintética de venda do ativo, onde ele ganha com o ativo caindo e perde se o ativo subir por causa da exposição aqui na venda da call. Mas aqui, para nós, não interessa isso porque ele está revertendo, ele está encerrando a posição. O que vale para a gente aqui agora é, para ele poder comprar uma put, alguém vai ter que vender. Então, market maker, de novo, entra vendendo a put. E para ele vender uma call, alguém vai ter que comprar. O market maker entra comprando a call dele. O market maker ficou posicionado aqui numa operação sintética de compra do ativo, cujo delta é positivo. E para ele não ficar direcional, o que o market maker vai ter que fazer? Agora ele vai ter que vender o ativo. Aí o que acontece com a operação? Da mesma forma, a gente fica aqui agora com o market maker tomando um pequeno prejuízo e acaba que ele anulou, porque naquela operação anterior ele estava ganhando R$10 e agora ele está perdendo R$10. Então ele teve esse prejuízo aqui. Aí eu já não sei como é que funciona essa questão do prejuízo lá no mercado deles, mesmo porque também essa operação que o market maker está fazendo, ele tá recebendo um crédito que ele pode aplicar e suprir esse prejuízo. Mas a questão que ele anulando o prejuízo, o que o market maker vai fazer? Olha só, derrubou o mercado. Então assim, a gente construiu todo um cenário para ilustrar o que aconteceu. Eu trouxe todo esse contexto, toda essa explicação, porque a gente entra num monte de conhecimento de opções e explica um caso que, pelas notícias, você fica assim, tá, mas e aí? Como é que aconteceu isso? Por que ele tomou esse prejuízo? Por que o fundo vai quebrar? Então aqui eu consegui ilustrar de uma forma bem prática, mostrando para vocês todas as consequências dessa ação aí do fundo de investimento ali, do TT Global Equities, da TT Investimento, e a gente consegue ilustrar as matérias ali que foram publicadas, mostrando realmente as operações, tá? Então, mais uma vez, não tenho intenção nenhuma desse vídeo de julgar a gestora, estou simplesmente comentando a operação, fazendo um estudo de caso e tentando colocar a prática ali para a gente unir a teoria, né? Que tudo fica mais fácil de você compreender esse maravilhoso e perigoso mundo das opções. Beleza, então? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!